Então vamos lá, hoje à noite nós teremos apenas a parte introdutória da carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza quando nós iniciamos o estudo dessa carta escrita pelo Teu servo. Pedimos que Tu nos orientes, que nos ensines de que maneira devemos entender a Tua palavra. Pedimos o Teu conforto e a Tua instrução a todos que aqui se encontram nessa noite. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje à noite, então, apenas a introdução à carta. Vamos começar com o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. O que nós temos aqui é a introdução padrão de todas as cartas que eram escritas naquela época. Hoje nós escrevemos carta de maneira completamente diferente. Geralmente nós colocamos o nome do autor, aliás, nós colocamos o nome do destinatário no cabeçalho da carta, ao querido irmão fulano. E lá no fim da carta é que a gente escreve, né, um abraço e a gente se identifica. Mas naquela época as cartas eram escritas dessa maneira. Por que é que a gente sabe? Assim. Por que a gente sabe que essa era a maneira padrão de se escrever? Porque descobertas arqueológicas, especialmente de manuscritos antigos e que foram preservados, nos mostram, recuperaram centenas e centenas e centenas de cartas datando mais ou menos da época em que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas. Muitas dessas cartas foram descobertas no norte do Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi, onde em 1950 foi feita uma grande descoberta de uma biblioteca enorme, contendo inclusive escritos gnósticos, contabilidade, cartas comuns de pessoas que se correspondiam. E essa descoberta nos ajudou a compreender melhor o Novo Testamento. Vocês sabiam que até 1950 o pessoal pensava, até um pouquinho antes disso, o pessoal pensava que o grego do Novo Testamento era uma espécie de grego santo, já que não tinha muita coisa parecida com esse grego aqui. O grego que a gente conhecia era o grego da Septuaginta, que era a tradução que foi feita cerca de 125 anos antes de Cristo, das escrituras hebraicas para o grego, foi feita em Alexandria, e o Novo Testamento. Fora isso, nós não tínhamos muito material para comparar e tentar entender a gramática da língua grega. Depois dessa descoberta, se verificou que o grego do Novo Testamento era o que a gente chama hoje de grego koiné, ou seja, comum. Era o grego que era usado no mundo da época do apóstolo Paulo, no século I, ou seja, Paulo não escreveu numa espécie de grego celestial, como algumas pessoas pensavam, mas era o grego da época, era a língua comum da época. A prova disso são as centenas e centenas de cartas, manuscritos e documentos que foram descobertos no século passado e que nos dão prova evidente disso. O que mostra que, na feitura da Bíblia, Deus se utilizou de instrumentos e mecanismos disponíveis, que eram acessíveis à humanidade. Nós não devemos subestimar a divindade da Bíblia, mas também não devemos fazer dela o que ela não é. É um livro que foi escrito por pessoas comuns que viveram numa determinada época e falavam a língua que era falada naquela época, que era o grego koiné. E Deus usou essas pessoas e preservou essas pessoas para que, na hora de escreverem, elas escrevessem a verdade que Deus queria. Por isso, o resultado final é a Bíblia que nós temos, que é a palavra de Deus. Só que ela foi escrita em linguagem humana, na língua comum, por pessoas comuns, apenas inspiradas por Deus com esse propósito. Bom,
E, como eu disse, nessa descoberta havia correspondências, muitas correspondências entre as pessoas da época. E essas correspondências nos mostram que as cartas escritas pelos apóstolos eram exatamente iguais àquelas correspondências encontradas na época. As cartas começavam com a identificação do autor, a identificação do recipiente ou do destinatário e um voto ou uma saudação, que geralmente era, no caso dos gregos, se usava a palavra graça para vocês, a palavra grega haire, não é? Salve ou graça, né? E que por conta da influência do judaísmo, Paulo acrescentou paz, graça e paz. Graça era a costumeira saudação entre os gregos e paz é por conta do shalom que os judeus ansiavam e desejavam, e era a saudação que os judeus usavam, né? Paulo então combina as duas coisas, bem como os outros escritores do Novo Testamento. Então era assim que eram as cartas naquela época. Agora, a grande contribuição do cristianismo é que essas cartas, elas não são exatamente cartas, embora elas tenham essa estrutura que é semelhante às cartas da época, elas têm uma coisa a mais, porque no final isso aqui não é somente uma correspondência, é quase como se fosse uma pregação, é uma exposição teológica que tinha como objetivo ser lida diante de toda a igreja. Então, esse tipo de literatura não havia. Ou seja, aqui o que você tem nas cartas de Paulo e nas demais cartas do Novo Testamento é uma combinação de uma correspondência comum com um sermão escrito. E essa é uma contribuição distinta do cristianismo para os gêneros literários que ocorreram ou que apareceram no mundo. Quem é que podia lembrar um outro gênero literário que foi criado pelo cristianismo praticamente? Apocalipse. O livro de Apocalipse é um gênero literário que tem pouca correspondência na literatura daquela época. É típico do cristianismo também. É um gênero literário que foi criado pelos cristãos. E o cristianismo deu origem a uma série de coisas novas. Não somente criou gêneros literários, mas música nova. Criou uma maneira nova de ver o mundo. E daí ele saiu transformando todas as culturas onde ele era aceito e pregado. Há um poder no cristianismo criativo. O cristianismo consegue liberar, por conta do perdão que nos é dado em Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo, ele consegue liberar a mente humana, a alma humana, de maneira que os cristãos eles têm sido responsáveis através da história pelo surgimento de escolas, de instituições políticas, sistemas econômicos até, dizem que são os cristãos que inventaram o capitalismo, né? Não sei o quanto há de verdade nisso, há alguma verdade nisso. Ideias, direitos civis fundamentais, ideias sobre educação, tanta coisa que surgiu no bojo do cristianismo, exatamente porque o cristianismo ele tem esse poder de transformar, mudar e liberar o coração humano e a mente humana para se relacionar com a sociedade, transformá-la e levá-la adiante. Então, estamos diante desse gênero literário que é típico do cristianismo, que são as chamadas epístolas. Não é, a gente às vezes chama carta, né? Mas o nome técnico é epístola, porque é uma combinação de carta com um sermão, tá? E que só tem dentro do cristianismo, não tem, você não encontra esse gênero fora do âmbito cristão, mas somente aqui. Bom, então, seguindo o costume da época, o apóstolo Paulo se apresenta, o autor se apresenta, não é, no verso 1, como sendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O Paulo aqui, todo mundo sabe quem é o Paulo apóstolo, ex-fariseu, convertido a Cristo Jesus no caminho de Damasco. A história dele está narrada no livro de Atos, e nas cartas que ele escreveu, ele também nos dá informações a respeito da sua vida, que ele era um fariseu, que ele era da tribo de Benjamim, que ele foi criado aos pés de um mestre conhecido na época e atestado por escritos rabínicos, que era um grande mestre em Israel, chamado Gamaliel,
provavelmente de família abastada. O seu pai tinha cidadania romana. Paulo, então, herdou essa cidadania romana. Ele nasceu numa cidade chamada Tarso da Cilícia, não nasceu em Jerusalém, mas naquilo que era chamado de a dispersão. Era um judeu extremamente bem educado. Ele cita vários autores e poetas gregos aqui nas suas cartas. Era um homem extremamente versado do Antigo Testamento, era um rabino, ou seja, era um homem de 3 mundos. Ele era judeu por nascimento, herdou toda a cultura judaica e o conhecimento rabínico. Ele era cidadão romano, portanto, cidadão do mundo, do império que dominava o mundo de então, e ele tinha profundo conhecimento da cultura helênica. Conhecia o grego de Paulo é impecável, conhecia muito bem o grego, falava o hebraico, conhecia provavelmente o aramaico, com certeza conhecia o aramaico, que era a língua popular dos judeus, e provavelmente falava o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, não é pouca coisa, não. Paulo era um dos homens mais bem preparados da sua época. Só que ele, quando se apresenta aqui, ele se apresenta simplesmente como apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Um apóstolo significa literalmente alguém que é enviado. É isso que a palavra grega significa. E ela é usada no Novo Testamento em alguns sentidos. O sentido mais comum é como se fosse um ofício que é reservado para um grupo seleto. Aqueles 12 discípulos que Jesus chamou e os nomeou apóstolos, de acordo com Lucas 6, que é a primeira vez que aparece o nome apóstolos da Bíblia, e então ele aparece na boca de Jesus. Jesus chama 12 e os denomina apóstolos. Então, a palavra apóstolo no Novo Testamento é usada na maioria das vezes para se referir aos 12 discípulos que Jesus escolheu. Em seguida, a palavra é usada para se referir a Paulo, quer seja Paulo se chamando de apóstolo, quer seja pessoas se referindo a Paulo como apóstolo. E, em terceiro lugar, a palavra apóstolo é usada para algumas outras pessoas no Novo Testamento, como Silas, Timóteo, Epafrodito, no sentido de mensageiro enviado ou encarregado de cumprir alguma tarefa. Então, Paulo aqui, quando se denomina apóstolo de Jesus Cristo, ele não está dizendo que ele é um missionário de Jesus Cristo, mas ele está usando como um título, como designação de uma função. Ele havia sido chamado por Jesus Cristo em pessoa, o Cristo ressurreto, havia recebido uma tarefa, que era a pregação do Evangelho entre os gentios, e também autoridade de governo sobre as igrejas, como apóstolo de Jesus Cristo, e inspiração para que escrever a Escritura, para nos dar o que hoje nós conhecemos como as suas cartas no Novo Testamento. Por que Paulo se apresenta assim? Ele se apresenta assim, primeiro, para ninguém ter dúvida de que o que ele vai escrever é autoritativo. Os apóstolos, os 12 e Paulo, eram vistos como emissários oficiais e representantes de Jesus Cristo, e que, portanto, o que eles escreviam e aquilo que eles diziam era para ser recebido como sendo a própria palavra de Cristo. Então, já para dar autoridade à carta, Paulo se apresenta: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Essa é a razão, então, pela qual as suas cartas deviam ser recebidas na igreja de Corinto, lidas e acatadas, obedecidas, como sendo instruções vindas do próprio Deus. E ele acrescenta aqui, depois de dizer que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz, pela vontade de Deus. Com isso ele está dizendo que não foi ele que se constituiu apóstolo, não foi ele que procurou essa posição, não foi ele que quis esse título, mas que foi Deus quem o chamou e o estabeleceu como apóstolo, e que, portanto, o seu apostolado não tinha origem humana, mas tem origem na vontade e no querer de Deus. Por que é importante para o apóstolo Paulo dizer isso logo no início da carta? Como nós iremos ver, uma das razões pelas quais Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios é que a autoridade dele como apóstolo estava sendo questionada por pessoas que estavam se infiltrando na comunidade, lá na igreja de Corinto, dizendo que eles eram apóstolos verdadeiros e que Paulo era fake, que Paulo era falso, que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que Paulo era um usurpador.
Paulo vai gastar boa parte dessa segunda carta defendendo o seu apostolado, provando que ele é apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. Aqui na introdução, então, ele já introduz o assunto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e não um mercenário, como está sendo dito aí na igreja. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui, tá bom? É claro, nós vamos ter muita oportunidade, durante o decorrer da carta, de examinar essa questão de apóstolo, porque nos dias de hoje há também quem se apresente como apóstolo de Jesus Cristo. Será que essa reivindicação é bíblica? Será que ela é correta? Nós teríamos apóstolos hoje? Isso nós vamos deixar mais para frente, não vai faltar oportunidade. Aqui nessa carta, Paulo, pelo menos 3 vezes, se refere a falsos apóstolos. É verdade que é lá pelo capítulo 11 e no capítulo 13, vai levar quase um ano para a gente chegar lá. Mas daqui até lá nós teremos oportunidade suficiente para voltar a esse assunto. Basta dizer que, na nossa compreensão, que é o que a gente tem ensinado, Paulo e os 12 discípulos de Jesus Cristo, chamados apóstolos, eles representam uma categoria especial e única, e que foi levantada por Deus para um momento de transição da antiga aliança para a nova, quando era preciso que pessoas autorizadas por Deus demonstrassem de maneira muito clara que aquela transição estava sendo feita pelo próprio Deus. Por isso eles eram capazes de fazer aqueles grandes sinais e prodígios, por isso que o que eles escreveram é considerado como fundamento da igreja cristã. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e a autoridade deles é para ser recebida como autoridade do próprio Deus. Mas era um grupo específico, fechado e que não tem mais. Ao longo da carta, nós veremos as argumentações a respeito disso aí. Quando Paulo escreveu a carta, ele não estava sozinho, né? Veja aí no verso 1 que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Era muita gentileza da parte do apóstolo Paulo incluir o irmão Timóteo aqui na saudação. Timóteo estava com Paulo na época em que Paulo escreveu a carta, mas ao mesmo tempo em que Paulo é gentil o suficiente para incluir o irmão Timóteo na apresentação, ele faz a distinção, né? Eu sou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, e aqui está o irmão Timóteo, né? O irmão Timóteo. Paulo deixa muito claro de que, eu acho isso interessante, porque algumas pessoas dizem que Timóteo era apóstolo também, porque uma vez, no livro de Atos, aliás, numa das outras cartas, Paulo chama Timóteo de apóstolo, se refere a ele como apóstolo, só que é no sentido de alguém que foi enviado para cumprir uma tarefa, não no sentido oficial. Se Timóteo fosse apóstolo no mesmo sentido de Paulo, por que ele faria esse tipo de tratamento aqui? Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo. Se Timóteo era apóstolo, né, Paulo, né, certamente o incluiria na mesma saudação apostólica, mas é evidente que quando Paulo chama Timóteo de apóstolo, é no sentido de encarregado, no sentido de missionário, alguém que é enviado para cumprir uma missão. E era isso que Timóteo fazia o tempo todo. Paulo enviava para cumprir determinadas tarefas, cuidar de determinadas igrejas, resolver problemas em determinadas regiões. Mas Paulo aqui, né, estava com Timóteo e ele inclui Timóteo na sua saudação. A quem essa carta é destinada? Ele diz aqui: a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Então, são 2 destinatários. Primeiro, a igreja de Deus na cidade de Corinto. Bom, eu acho sempre impressionante que Deus teria uma igreja numa cidade como Corinto. Corinto era uma das cidades mais devassa daquela época. Eu já disse a vocês aqui, estudando primeiro aos Coríntios, que a cidade era tão imoral, tão corrompida, que surgiu um verbo na língua grega, na época, antes de Paulo, que era o verbo corintinizar, que significava corromper alguém. Corintinizar alguém era levar aquela pessoa a se tornar corrupta. Esse verbo, ele foi cunhado em cima da fama da cidade de Corinto, para vocês terem uma ideia.
Agora, veja só o que não parece uma contradição. A igreja de Deus que está em Corinto, a cidade mais devassa daquela época. Mesmo naquela cidade devassa, Deus tinha uma igreja. A igreja foi criada por Deus para estar no mundo. Para estar no mundo. Ela não faz parte do mundo no sentido de que ela é diferente do mundo, mas ela está no mundo, como Jesus orou lá em João 17 ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus consegue, mesmo no meio de ambientes tão corrompidos como Corinto, levantar um povo para si mesmo. Por isso, não percamos a esperança. A gente ouve notícias cada vez piores. O Brasil vai de mal a pior. A imoralidade, as ideologias contrárias à palavra de Deus, a corrupção da política, o desvario na economia. O noticiário está cheio de notícias que nos deixam bastante deprimidos. Mas se Deus tem uma igreja em Corinto, Ele também tem uma igreja no Brasil e Ele também tem um povo seu em Goiânia. E isso é bastante encorajador. O que é mais encorajador ainda é que essa igreja que estava na cidade de Corinto é uma das piores igrejas do Novo Testamento. Há várias igrejas às quais Paulo escreveu cartas. Romanos, a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos. Mas não tem, algumas delas tinham problemas, mas nenhuma teve tanto problemas como a igreja de Corinto. Como nós vimos no capítulo 1, era uma igreja dividida, era uma igreja onde tinha grupos em torno de personalidades, era uma igreja com problemas de imoralidade, problema doutrinário. Os crentes viviam brigando, na hora da ceia o pau quebrava, o culto era uma confusão completa. Mesmo assim, Paulo é capaz de escrever essa igreja e chamar os crentes de quê? A igreja de Deus que está em Corinto. Apesar da sua deformação, apesar dos seus problemas, ainda era uma igreja de Deus. Aí vem a grande pergunta: qual o limite? Qual o limite? Até que ponto uma igreja pode se corromper e deixa de ser considerada igreja de Deus? Se você fizer um exame dos problemas que havia na igreja de Corinto, você vai ver que os problemas todos eram relacionados com a imaturidade da igreja e do pano de fundo pagão daqueles novos convertidos. Havia problema de imoralidade, havia problema de ética, tinha um irmão processando o outro no tribunal, mas não havia... Apesar de todos esses problemas, a igreja de Corinto ainda mantinha aquilo que era central no Evangelho. Eles continuavam a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não estava em jogo. Eles criam em Jesus como Filho de Deus, como tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, que Ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Tinha um grupo dentro da igreja de Corinto que não cria na ressurreição dos mortos, mas esse grupo não era a igreja toda, era um grupo. A igreja, no geral, mantinha a verdade apostólica. O problema da igreja era problema prático, problema de imoralidade, como é que faz comida sacrificada ao ídolo, sim ou não, é melhor casar ou ficar solteiro. Então, era uma igreja que, embora problemática, ela não tinha abandonado as grandes verdades centrais que havia aprendido com o apóstolo Paulo, que era diferente da igreja dos Gálatas. Na igreja dos Gálatas, Paulo não trata a igreja dos Gálatas com a mesma misericórdia com que ele trata a igreja de Corinto. Na igreja dos Gálatas, Paulo fica dizendo mesmo: se vocês continuarem assim, vocês estão separados da graça de Deus, meu trabalho foi em vão. Esse é outro evangelho, eu não reconheço vocês, vocês são insensatos, vocês estão fascinados por uma outra mensagem, e Paulo quase que excomunga a igreja as igrejas da Galácia, não é? Mas a igreja de Corinto é chamada de a igreja de Deus que está em Corinto.
Então, antes de você chutar o pau da barraca e dizer assim, a minha igreja não presta, lê as 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Você vai ver a misericórdia, a compaixão que ele tem para com aquela igreja, que ainda mantinha o verdadeiro evangelho, embora tivesse alguns desvios na área moral e na área prática, que Paulo tenta corrigir aqui. Paulo ainda acreditava que aquela igreja era a igreja de Deus. Bom, mas ele também diz que a carta é, final do verso 1, a todos os santos em toda a Acaia. Acaia era a região, era a província da qual Corinto era a capital. Era uma das grandes províncias do Império Romano. E Corinto era exatamente a capital dessa província. E ali na região da Acaia, Paulo havia plantado várias igrejas, além da igreja de Corinto, que era a principal na capital. Então, quando Paulo saúda a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia, é porque, com certeza, ele esperava que essa carta fosse lida na igreja de Corinto e que depois ela fosse lida nas demais igrejas ali da região onde Paulo também havia trabalhado e labutado. O que nos mostra que essas cartas, elas foram escritas mais como cartas circulares, embora é escrita diretamente para a igreja de Corinto, mas a expectativa de Paulo é que depois de ser lida na cidade de Corinto, lá pelos crentes de Corinto, aquela carta fosse copiada e lida pelas igrejas ali da região. Por isso que ele faz essa saudação, não é? Abrangente, incluindo as igrejas ali da província da Acaia. Muito bem. E aí, no verso 2, você tem a saudação, que fazia parte daquela abertura padrão, né, da correspondência. Ele os saúda com graça e paz, e diz que essa graça e essa paz, elas eram da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta que vem à cabeça aqui é: onde está o Espírito Santo, né? Onde está o Espírito Santo? Ele sempre fala, por que aqui então só menciona o Pai e o Filho, Jesus Cristo? A resposta é que isso é bastante costumeiro nas cartas do apóstolo Paulo. Ele parece que pressupõe a ação do Espírito Santo silenciosa, invisível, embora extremamente eficaz. Durante a carta, nós vamos ver, ele menciona o Espírito Santo em vários contextos em que é evidente que ele considera que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Mas, como sendo aquela pessoa da Trindade, cuja tarefa é aplicar a obra de Jesus Cristo e glorificar o Pai e o Filho, o Espírito Santo aparece menos do que o Pai e o Filho nas cartas do apóstolo Paulo. Não é que ele tem qualquer desprezo, menosprezo ou diminuição pela terceira pessoa da Trindade, mas é que a tarefa do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, como ele mesmo disse, né? Quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai me exaltar e vai ensinar as coisas a meu respeito e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, a terceira pessoa da Trindade age nos bastidores, mais silenciosamente, mais ocultamente, mas nem por isso menos eficazmente. Por isso que essas saudações, elas geralmente têm o Pai e o Filho somente. Muito bem, essa é a saudação. Agora, deixa eu gastar um tempinho perguntando por que Paulo escreveu essa segunda carta. E eu já vou começar dizendo para vocês que essa não é a segunda carta. Essa é a quarta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Só que das 4, nós só temos 2. Por isso, 1ª e 2ª Coríntios. Na verdade, é a 2ª e a 4ª. Porque a 1ª e a 3ª nós perdemos. O que ficou foram essas 2 que entraram na Bíblia com o nome de 1ª e 2ª. Deixa eu escrever para vocês a situação e dar as provas do que eu estou dizendo. Bom, a pergunta é por que Paulo escreveu essa carta, não é? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com o livro de Atos, capítulo 18, de 1 a 18, não precisa abrir. Ali você tem um relato da chegada de Paulo na cidade de Corinto, de como ele começa a pregar o evangelho primeiro na sinagoga e depois numa casa, depois que ele foi expulso da sinagoga. É ali que Paulo funda a igreja de Corinto, Atos 18, de 1 a 18. É ali que ele começa a igreja.
E lá ele passou algum tempo preparando a igreja, preparando a liderança, e depois, como era o costume dele, uma vez que ele entendeu que a igreja estava forte o suficiente, ele sai para plantar outra igreja num outro local estrategicamente escolhido. Depois que ele deixou a cidade, algum tempo depois, ele deve ter tido notícias de que os coríntios dos problemas morais que estavam acontecendo dentro da igreja. Então Paulo escreve a primeira carta aos coríntios. Ela é mencionada por Paulo no que a gente conhece como 1 aos Coríntios. Abra aí agora, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Verso 9. Paulo está tratando aqui, nesse capítulo 5, de um problema de disciplina. Tinha um irmão na igreja que estava vivendo maritalmente com a mulher do seu pai, com sua madrasta, né? Aí Paulo dá uma bronca na igreja e diz no verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarente, idólatra, maldizente ou beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Então, é evidente que Paulo está se referindo a uma carta que ele escreveu antes dessa daqui. Já em carta vos escrevi, mas agora vos escrevo. Então, é uma referência a uma outra correspondência e o conteúdo dessa correspondência ele diz aqui. Já em carta eu vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, Paulo tinha tomado conhecimento de que havia gente na igreja de Corinto vivendo uma vida imoral. Aí ele mandou uma primeira carta dizendo: não se associem com essas pessoas. Que a igreja de Corinto pensou que Paulo estava se referindo ao pessoal do mundo. Aí Paulo disse: não. Ele diz aí no verso 11: eu me refiro não aos impuros desse mundo, porque então vocês teriam que sair do mundo, mas eu me refiro a gente que se diz crente e que vive como pessoas do mundo. Com esse vocês nem comam. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, então, foi sobre a necessidade da igreja separar-se daquelas pessoas que se diziam cristãs, mas que tinham uma vida errada, uma vida imoral, uma vida que não condizia com os padrões. Essa primeira carta nós não temos. Nós não temos. Então, essa foi a sua primeira carta. Algum tempo depois, ele recebeu informações de que essa carta tinha sido mal compreendida e que não tinha dado muito certo, porque os problemas continuavam. Além disso, ele teve informações de outros problemas acontecendo na igreja. Então, ele escreve uma segunda carta, que é 1 aos Coríntios. Então, essa carta aqui, 1 aos Coríntios, na verdade, ela é a segunda carta na correspondência do apóstolo Paulo com aquela igreja. E nessa carta, conforme nós vimos, Paulo tenta resolver aqueles problemas que agravavam a vida daquela igreja. Parece que 1 aos Coríntios não deu certo, que é a segunda, né? E Paulo, então, num esforço pessoal para resolver o problema, ele faz uma visita à igreja, né, que seria a sua segunda visita a Corinto. A primeira, ele fundou a igreja. A segunda é depois da segunda carta. E ele se refere a essa visita como sendo uma visita triste. Nós vamos ver isso. 2 aos Coríntios 2, de 1 a 3, 2 aos Coríntios 12, 14 e 2 aos Coríntios 13, de 1 a 2. Ele diz: já é a segunda vez que eu vou falar, eu já tive com vocês uma segunda vez. Quando eu estive aí, a situação não foi muito boa. Então, o que é que aconteceu? Paulo resolveu fazer uma visita à igreja para resolver os problemas, e lá a coisa não foi boa. Paulo não foi muito bem recebido pela igreja, ele meio que saiu da igreja meio que enxotado de lá, né? Não, a recepção da igreja não foi boa com o apóstolo Paulo. Após então essa visita fracassada, que Paulo chama de uma visita triste,
Paulo escreve uma terceira carta, chamada de a Carta Severa, que Paulo menciona em 2 Coríntios 2, versos 4 e 9, e 2 Coríntios 7, de 8 a 12. Nessa carta que se perdeu, que é a terceira, é a chamada Carta Severa, Paulo bate firme na igreja, né? Bate firme na igreja por todos os seus problemas. E não é que a carta produziu efeito. Paulo recebe notícias de Timóteo, que foi quem levou a carta difícil, e Timóteo volta com boas informações a respeito da igreja. Eu tenho para mim, não é Timóteo não, é Tito. Tito traz boas recomendações da igreja, que a carta produziu efeito, que os coríntios se arrependeram, que os coríntios disciplinaram o chefe da rebelião contra Paulo e que eles estavam humilhados diante de Deus. Paulo fica feliz da vida e ele escreve a quarta carta, que é agora a carta que nós temos diante de nós, segundo aos Coríntios, tá certo? Nessa carta, o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele começa explicando o porquê dos sofrimentos dele. Ele faz isso porque havia dúvidas na igreja do apostolado dele, e uma das causas porque as pessoas achavam que Paulo não era apóstolo é porque ele apanhava muito. Onde ele passava, ele era apedrejado, perseguido, expulso da cidade, não é? Paulo explica por que é que ele passa pelos sofrimentos, está aí no capítulo 1 até o capítulo 2, vai ser a primeira parte que nós vamos ver a partir da próxima semana. Depois ele defende o seu ministério dos falsos apóstolos, né? Ele também manifesta a alegria dele, aqui nos capítulos de 1 a 2, ele fala da alegria que ele tem, que a igreja aceitou a carta dele e a repreensão, mas ainda tinha focos de resistência a Paulo. Por isso, do capítulo 3 ao capítulo 4, na verdade até o capítulo 7, ele defende o seu ministério. Ele fala da vitória constante que Deus dá para ele no ministério, capítulo 2, de 14 a 17, da autoridade inegável daquilo que ele prega, capítulo 3, de 1 a 3, da confiança inabalável que ele tem em Jesus Cristo, capítulo 3, de 4 a 6, da glória crescente do seu ministério, capítulo 3, de 6 a 18, da integridade visível da sua pregação, 4, de 1 a 6, do alento indestrutível da sua vida, nada para o apóstolo Paulo, capítulo 4, de 7 a 15, ele fala da habitação celestial que o aguarde, o tribunal de Cristo, quando todos serão julgados, 5 a 10, fala da nova criação em Cristo, do ministério da reconciliação, dá uma lista dos sofrimentos dele por conta do Evangelho, diz aquela famosa passagem, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que o pessoal pensa que Paulo está falando de casamento, mas ele está se referindo aos falsos profetas. Não se põe em julgo desigual com esses falsos profetas que estão aí ensinando, não é? Porque que comunhão tem vocês com esses ímpios e tal? Não se assuste não, eu sou contra casamento misto, só acho que aquela passagem não está falando disso, nós vamos chegar lá, tá bom? E ele depois fala do amor que ele tem pela igreja e também ele manifesta sua alegria com a chegada de Tito, trazendo notícias, capítulo 7, de 2 a 16. Tudo isso nós vamos ver. Depois ele gasta 2 capítulos explicando como a igreja deveria levantar uma oferta para os crentes pobres da cidade de Jerusalém. E ele termina do capítulo 10, verso 13, mudando de tom. E esse é um quebra-cabeça nessa segunda carta. O que é que acontece? Só para a gente fechar aqui e a gente... Isso aqui é uma aula de introdução a 2 Coríntios, né, se vocês não perceberam. Então, um dos problemas dos estudiosos de 2 Coríntios é que até o capítulo 9, o tom do apóstolo Paulo é de tranquilidade, é de alegria. Ele está defendendo o seu ministério, mas ele está de boa. Ele está feliz com a igreja, porque a igreja se arrependeu com a carta severa, que é a terceira carta. De repente, quando chega no capítulo 10, o tom de Paulo muda. O tom muda completamente. Ele começa agora a criticar a igreja, porque a igreja estava dando abrigo aos falsos apóstolos, já havia esquecido dele,
como é que a igreja podia fazer isso. Ele, Paulo, é que tinha as verdadeiras credenciais do apostolado. Ele gasta capítulos 10, 11, 12, 13 fazendo isso. O tom muda tanto que os estudiosos ficam com algumas ideias. Quais são? Primeiro, que Paulo terminou a carta no capítulo 9, e que os capítulos 10, 11, 12 e 13 é aquela carta severa que se perdeu. É aquela terceira carta. Um copista, lá logo no início do começo do cristianismo, juntando a correspondência de Paulo, pegou um pedaço da terceira carta e emendou na quarta. Então, de 1 a 9, você tem a terceira carta, você tem a quarta carta, aliás, e de 10 a 13 você tem a terceira, que é a carta severa. Explica a mudança de tom? Explica. Mas qual é o problema com essa teoria? É que todos os manuscritos antigos que nós temos de 2 aos Coríntios, está exatamente como está aqui. Ou seja, se a gente tivesse pelo menos um manuscrito antigo da segunda carta aos Coríntios, que terminasse no capítulo 9, ou um manuscrito que fosse só do 10 até o 13, então nós poderíamos supor que 2 aos Coríntios é uma conflação de duas correspondências diferentes do apóstolo Paulo. Mas nós não temos nenhuma evidência física disso. Então, permanece como uma hipótese, tá? Permanece como uma hipótese. Segunda possibilidade, que eu acho o mais provável, Paulo estava escrevendo, recebeu notícias de Tito, que tudo estava bem na igreja, e ele vai escrevendo. Quando ele está no capítulo 9, chega a notícia de que a situação em Corinto piorou, e que os falsos profetas estavam fazendo um avanço grande na igreja. Aí então Paulo muda o tom e de 10 a 13 reflete o que ele agora sabe que estava acontecendo na igreja. Eu acho que essa é a possibilidade mais plausível, menos complicada e que explica a mudança de tom perfeitamente e se encaixa no contexto. E nós vamos usar essa é a hipótese com a qual nós vamos trabalhar aqui, tá bom? O que é que a gente pode aprender com isso? Eu peço desculpas porque eu sei que foi um pouco técnico, não é? Mas eu acho que é bom a gente fazer uma introdução para a carta, para quando a gente chegar nos versículos, a gente entender porque é que Paulo está dizendo determinadas coisas. Esse trabalho de pesquisa e de estudo bíblico é muito útil, porque evita que a gente pegue versículos isolados e diga bobagem. Essa carta ela é campeã de versículos usados fora de contexto. Quer pelo menos 3? Primeiro, a letra mata e o espírito vivifica. Já ouviu esse versículo sendo usado? Mas você sabe em que contexto? Ele é citado aqui em 2 aos Coríntios. Mas vamos ver que não é bem isso. Do jeito que ele é usado hoje, está errada essa interpretação. Quer ver outra passagem? Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa passagem é usada direto para justificar o pessoal plantar bananeira no culto, né? Mas será que quando Paulo disse essa passagem, qual era o contexto? Qual era o propósito? Outra, não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, que geralmente o pessoal pensa que está falando de casamento. Será que está mesmo? Eu sou contra casamento misto, estou apenas dizendo que essa passagem ela não está falando de casamento, mas nós temos que estudar o contexto para a gente poder chegar lá. Então essa carta ela tem pelo menos 3 passagens que são usadas erradamente porque tiradas fora do contexto. Por isso que eu disse, por isso que eu estou fazendo esse trabalho introdutório, para que quando a gente for interpretar a carta, a gente faça isso à luz do seu quadro maior, porque aí as possibilidades da gente errar são menos. Tá bem? O que é que a gente pode aprender da introdução? Eu destaquei aqui 5 lições. Primeira delas, desde a época de Paulo tinha gente querendo ser apóstolo. Desde a época de Paulo já tinha gente querendo ser apóstolo. Então, não tem nenhuma novidade, não há nada novo debaixo do sol. Só dizendo. Segundo, Paulo precisou defender a sua autoridade apostólica. Isso, à primeira vista, soa não muito bem,
Por que Paulo teve que se defender e dizer, não, eu sou apóstolo? Não parece meio arrogante isso, né? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas a preocupação de Paulo não era com o nome dele, nem com títulos. Era com a verdade que ele representava. Paulo era instrumento de Deus para trazer o verdadeiro evangelho, a palavra da cruz aos gentios. E a autoridade dessa mensagem dependia da sua função como apóstolo. Se fosse provado que Paulo não era apóstolo de Jesus Cristo, a sua mensagem perderia a confiabilidade. Então, a preocupação de Paulo em se defender não é pessoal, mas é porque a verdade do Evangelho estava em jogo, o que traz uma lição preciosa para nós. Nós temos que fazer a diferença entre aquelas ofensas que são pessoais e dirigidas a nós, pessoalmente, e aquilo que vem contra nós porque nós somos de Cristo, porque somos cristãos e porque estamos afirmando a verdade. No primeiro caso, o que Jesus ensina é que a gente perdoe, que a gente dê a outra face, que a gente não reaja. Se é pessoal, a gente deve seguir o caminho do perdão e da misericórdia. Mas quando está em jogo a verdade de Deus, aí a gente pode virar onça mesmo e partir para a briga, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho. Ou seja, mexa comigo, mas não mexa com o Evangelho. Não mexa com o Evangelho. Aí eu viro onça, né? Aí eu vou brigar. Como Calvino disse uma vez, todo cão, qual é o cão que não ladra quando vê o seu dono ser ameaçado? Qual é o cachorro que não late? Cachorro verdadeiro, né? Que tem uns que você joga uma boneca, eles ficam brincando lá e você no dono e ele não está nem aí, né? Especialmente dálmatas. Eu já tive 2 dálmatas, mas qualquer ladrão que chegasse em casa, jogasse uma bonequinha, eles iam brincar lá com a bonequinha e o ladrão entrava em casa. Graças a Deus nunca entraram, a gente fez essa experiência, né? Todo cachorro que é cachorro mesmo, quando vê o dono ameaçado, ele late. Então, mexa comigo, mas não mexa com o Senhor Jesus, porque aí eu vou latir, aí eu vou brigar. Paulo nos ensina isso aqui. Uma outra lição que eu pensei que nós devíamos tirar daqui é a formação da Bíblia. Paulo escreveu 4 cartas, mas somente 2 foram preservadas. Isso significa que Deus, quando orientou a formação da Bíblia, ele não somente inspirou os autores bíblicos, mas ele preservou aqueles escritos que ele queria que ficassem na Bíblia. Eu digo isso porque se hoje, amanhã, a gente descobrir a primeira carta que Paulo escreveu, aquela que ele menciona, o que é que a gente faz se a gente descobrir? Se a arqueologia descobrir num vaso enrolado aí, lá em algum lugar em Jerusalém, uma cópia da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e que a gente não tem, será que a gente devia incluir na Bíblia? Sim ou não? Resposta, minha resposta, não. Porque Deus não somente inspirou os autores bíblicos, mas ele supervisionou aqueles livros que deveriam ser preservados. Muita coisa foi escrita, outras coisas foram escritas. O próprio apóstolo João diz que Jesus fez muitos mais milagres do que aqueles que estavam narrados no Evangelho, mas aqueles foram selecionados por Deus com o objetivo de fazer-nos crer no Senhor Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Para que você aprecie a sua Bíblia, para que você ame as Escrituras, para que você se dedique a elas, para que você as leia. Elas são resultado de um trabalho cuidadoso de Deus através dos séculos, de inspiração, especificação, preservação e seleção, até que hoje você pudesse chegar na sua casa, abrir seu aplicativo e ter a palavra de Deus viva, infalível, autoritativa e eficaz diante de você. E última coisa, até mesmo os melhores pastores enfrentam igrejas problemáticas. Quem fundou a igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo, o melhor missionário que o cristianismo já teve, o maior pastor que o cristianismo já teve. Ainda assim não demorou muito e ela virou uma das igrejas mais complicadas que a gente tem notícia. Às vezes aparece alguém dizendo assim, pastor, especialmente jovens, eu estou sentindo que Deus está me chamando para ser pastor. Eu digo, rapaz, não faça isso. Não faça isso. Não, eu estou sentindo que Deus quer que eu seja pastor. Eu digo, rapaz,
Que tal engenheiro, que tal médico, que tal outra profissão, meu filho? Porque o pastorado, ele não tem aquele glamour, não é? Aquela aura que às vezes pode parecer. Porque lidar com pessoas, você mesmo sendo uma delas, pecadores tomando conta de outros pecadores, você vai ver, o apóstolo Paulo teve que fazer 2 visitas à igreja, escrever 4 cartas, e o sofrimento e a angústia que ele passou por amor àquele povo. Então, ao contrário de outros pastores que querem encorajar muito, né, os jovens a serem pastores, eu primeiro faço tudo para desencorajar. E se depois de eu tomar todas as atitudes para desencorajar, a pessoa ainda persevera, aí eu vou considerar que é provável que ele tenha o chamado de Deus. Mas de cara, se você vier falar comigo, eu vou dizer não, né? Eu acho que você devia ser outra coisa, vamos pensar em outra alternativa para a sua vida. Pastor é a última hipótese. Martin Lloyd-Jones dizia: você só deve entrar num pastorado se não conseguir viver fora dele. Se você conseguir ser feliz, se realizar sendo qualquer outra profissão, vá em paz, Deus lhe abençoe e use. Mas o pastorado tem desse tipo de coisa que o apóstolo Paulo fala aqui. Vale a pena? Vale. Eu faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Eu deixei engenharia elétrica, desenho industrial, um bom emprego público lá em Recife, por conta do chamado de Deus, e faria tudo outra vez com alegria. Dou graças a Deus por isso. Mas segura as pontas, tá bom? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Vamos orar e depois eu vou abrir para perguntas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo apóstolo Paulo, pelos homens de Deus que o Senhor levantou através da história para nos ajudar. Pedimos que o estudo dessa carta acalente o nosso coração, nos instrua, nos conforte e nos dirija em tudo. Oramos especialmente pelos pastores que lutam, às vezes, com igrejas difíceis e complicadas, como a igreja de Corinto. Dá-lhes resiliência, perseverança, humildade, como Paulo teve para tratar aqueles irmãos como igreja de Deus e ajudá-los a sair dos seus problemas. Obrigado que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.